E nós estamos de volta aqui nos estúdios da ITV Brasil, ao vivo, com o programa Mais Saúde, falando hoje sobre os medos infantis. Nossa convidada é a psicóloga Estela Calvi Franco Penteado. Estela, vamos falar ainda das situações dos medos das crianças. De que maneira que os pais devem lidar com as crianças quando elas relatam alguma coisa, têm um medo aparente? Então, é muito importante os pais ficarem atentos aos seus comportamentos. Então, os pais devem sempre agir com naturalidade, com sinceridade, com apoio, afeto, compreensão, acolher mesmo os seus filhos. Uma coisa bastante importante é que as crianças relatem os seus sentimentos, expressem os seus pensamentos, porque é importante pôr o medo para fora. Então, uma dica que eu daria para os pais é através das brincadeiras, dos livros, dos filmes. Hoje em dia, tem muitos filmes e livros com esses temas. Então, você lê junto com as crianças, explicar. Também uma coisa que eu acho legal, os pais relatarem os seus medos quando crianças. Porque daí também a criança se identifica e percebe que não é só ela que tem esse medo. Então, eu acho isso é muito importante. Sensacional, muito bom. E uma outra coisa, quando que o medo passa realmente a ser um problema na vida da criança e atrapalhar o dia a dia dela de alguma maneira? Então, assim, é muito delicada a linha que separa um medo normal de um medo mais patológico, de uma fobia. Então, alguns indícios são importantes para os pais identificarem. Uma coisa assim que eu acho mais importante, quando esse medo começa a atrapalhar a rotina da criança. Quando a criança assim deixa de fazer atividades que ela gostava e agora não faz mais. Quando você percebe que a criança está sofrendo muito com esse medo, ele é muito intenso. Quando também se observa alterações de comportamento, de humor. Então, tudo isso faz com que você perceba, alguma coisa está errada. E aí, assim, o que eu posso falar, assim, procure um psicólogo, porque assim, ele vai avaliar e se ele falar, não, é normal, não vai fazer terapia. Então, assim, não custa levar o seu filho a um especialista, ao psicólogo, para fazer uma avaliação se você perceber algum desses indícios, né? E chegou uma pergunta aqui pra gente, é da Gabriela, do centro da cidade. Um abraço para você, Gabriela, obrigada de ter ligado. Ela quer saber o seguinte, muitos pais super protegem os filhos. Ela quer saber se isso é ruim. Então, eu também vou aproveitar e falar algumas situações que os pais não devem fazer que acabam atrapalhando o enfrentamento dos medos pelos filhos. E uma da situação é a superproteção. Porque quando os pais superprotegem os filhos, eles acabam se sentindo super protegidos pelos pais e não desenvolvem autonomia, independência, autoconfiança. E esses sentimentos são importantes para eles superarem o medo. Então, por exemplo, se um pai não deixa nem a criança fazer coisas assim simples, como arrumar a sua cama, trocar de roupa, tomar banho sozinho, tarefas simples, então os filhos se sentem assim, eu não sou capaz nem de fazer isso, como que eu vou enfrentar o medo? Então, a minha dica é assim, da Gabriela e outros pais, você não super proteger, aos poucos você vai sentindo como os filhos necessitam de autonomia e vai dando de acordo com a idade, tarefa simples, porque eles vão conquistando, vão se sentindo seguros e vão enfrentando os medos. Então, essa questão da superproteção é uma questão que não deve acontecer. Além disso, eu poderia falar que, assim, os pais não devem mentir para os seus filhos com relação ao medo. Então, por exemplo, assim, o filho precisa tomar vacina. Aí o pai fala, a gente vai na casa do vovô passear. Aí para tomar vacina. Aí a criança se sente traída e o medo aumenta. Nem fala assim, não vai doer. Porque vai doer. Então você tem que falar, é só uma picadinha, mas é pro seu bem, para o filho confiar nos pais. Também uma outra questão que eu acho importante é não comparar as crianças. Então, assim, tem pai que fala, você tem medo de escuro? Seu irmão com essa idade não tinha. Seu amigo não tem medo de trovão.
que cada criança é única, cada criança tem uma personalidade e vai se desenvolver de uma forma. Também não gritar, não forçar o filho a enfrentar um medo se ele não estiver preparado, não pressioná-lo. Essas são situações que eu acho assim, importante os pais evitarem. E não ridicularizar também o medo da criança, né? Isso. Achar que bobagem, para de graça. Porque a criança realmente pode estar sentindo aquele medo verdadeiro. Por exemplo, a questão do monstro. Se a criança chama o pai e fala, olha, eu tô vendo um monstro, não pode virar e dar risada e falar, não existe, que bobagem. Porque na imaginação dela existe, para ela existe, é a fase, né? Então também tem que respeitar e acolher. Né? Muito bem. E agora a gente vai para mais um intervalo rapidinho. Dá tempo de você ligar aqui pra gente, participar do programa fazendo a sua pergunta ao vivo sobre os medos infantis. Nosso telefone você já conhece, 4524-4368. A gente vai para o intervalo rapidinho, não sai daí não.